Se você recebe todo dia aqueles vídeos, melhore a sua corrida, melhore o seu tempo, perca peso em 30 dias, emagreça em 12 semanas, os melhores exercícios para perder barriga, conquiste o seu corpo sarado, trincado em 12 semanas, o segredo dos grandes atletas, fica esperto, cuidado com fórmulas mágicas. Legal, mas eu gostaria de aprofundar um pouco mais em cima disso. Se você achou o tema interessante, fica comigo. Caso contrário, avalie as consequências. Eu sou o Lucas do canal Treino Consciente. Poderia ficar aqui uma hora citando títulos mirabolantes que tentam atrair as pessoas leigas para esse tipo de treino. Esses modismos estão tão assim que daqui a pouco vai sair algum livro tipo As 7 Leis Espirituais do Treinamento Intervalado de Alta Intensidade e por aí vai. De que vídeo você está falando? Duvido que você não recebeu nenhum vídeo desse ainda pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, alguém fazendo aqueles exercícios mirabolantes, com alto grau de dificuldade, saltos e mais saltos, domínio completo de movimento e olha, lindos de se ver, pessoas com músculos saltando para fora, trincados, sarados, executando. Então, eu tinha certeza que você já tinha recebido um vídeo desse. Agora o que me deixa mais decepcionado são as grandes mídias. As mídias que falam de atividade física, esporte e qualidade de vida. O que eu estou percebendo é que eles não estão nem aí para a segurança das pessoas. Eles falam do que está na moda, do que dá ibope. Só estão pensando em aumentar o número de seguidores, leitores e espectadores. Isso é muito triste. Revistas, sites, blogs, programas de TV soltam essas barbaridades sem pensar nas consequências. Mas por que barbaridade, professor? Para mim, a partir do momento que essas dicas, esses vídeos comprometem a saúde física do praticante, isso se torna uma baboseira. A falta de responsabilidade das mídias sociais para falar sobre esse assunto é demais. Fora os curiosos que ficam postando esses tipos de vídeos, divulgando os modismos, né? A maioria deles estão aplicando essas técnicas para conseguir ganhar dinheiro em cima disso. Em cima de pessoas leigas que desconhecem sobre o assunto. Oferecendo atalhos de 30 dias, atalhos de 12 semanas, 5 quilos em um mês e por aí vai. Que tipo de pessoas são atraídas por esses vídeos mirabolantes? Na maioria das vezes, você sabe? Na maioria das vezes são hipertensas, diabéticas, com alto grau de sedentarismo, com diversas dores no corpo, problemas posturais, encurtamento nas cadeias musculares, altamente estressadas, ou pessoas que treinam algum esporte por conta própria. Professor, por que você está falando isso? Então você está me dizendo que aqueles exercícios da internet eu não posso fazer? Aí eu respondo, exercícios pliométricos são ótimos, são excelentes, são eficientes, produzem resultados sim, mas antes disso, eu tenho que te perguntar, uma pessoa que fica sentada 8 horas por dia no trabalho, fora as horas deitada no sofá em casa, né? É só chegar em casa, colocar um tênis, uma roupa de ginástica e seguir os vídeos que estão correndo por aí na internet? Copiar, né? Sem saber os efeitos, para que serve, qual o objetivo daquilo? Será que as pessoas que estão acima do peso estão preparadas para fazer esse tipo de exercício de alta intensidade? Será que as pessoas diabéticas, hipertensas, estão preparadas para fazer esse tipo de exercício de alta intensidade? Será que pessoas com encurtamento nas cadeias musculares, com problemas posturais, estão preparadas para fazer esse tipo de exercício? E esta é a realidade. A maioria das pessoas se enquadram nos itens que eu citei acima. Sedentárias, obesas, diabéticas, hipertensas, com encurtamento nas cadeias musculares, falta de flexibilidade e tantas outras. Não dá para ficar falando tudo aqui. A grande maioria tem dificuldade até para agachar e ficar de cócoras, uma posição normal. Tem dificuldade para calçar um sapato e amarrar o cadarço. Tem dificuldade de ficar 30 segundos em uma prancha frontal ou lateral. Não consegue correr por mais de 3 minutos. Então, antes de começar a fazer esses exercícios, nós devemos pensar o seguinte: existem outras coisas que temos que aprender primeiro. A maioria dessas pessoas tem que aprender primeiro. Resgatar padrões de movimentos básicos estão sendo perdidos pelo alto grau de sedentarismo. As pessoas estão cada vez mais perdendo a mobilidade. Mobilidade de quadril, mobilidade de joelho, mobilidade de tornozelo, mobilidade torácica. As pessoas
estão perdendo cada vez mais as habilidades motoras simples, habilidades manipulativas, habilidades estabilizadoras, e vão sendo deixadas de lado, e isso é muito prejudicial. O que eu quero dizer é, se você fizer exercício de alta intensidade sem um trabalho de força, você vai se lesionar. Se você fizer um trabalho de alta intensidade sem flexibilidade, você vai se lesionar. Se você fizer um trabalho sem corrigir os padrões de movimento simples do corpo humano, você vai se lesionar. Se você fizer um treinamento de alta intensidade sem coordenação motora, você vai se lesionar. Se você fizer um trabalho de exercícios com alta intensidade sem trabalhar o complexo quadril pélvico lombar, você também vai se lesionar. E por aí vai. O que eu estou querendo dizer? Técnicas básicas, movimentos básicos, exercícios básicos têm que ser respeitados, para depois você pensar em exercícios de alta intensidade. Professor, o que é essa tal de pliometria? O senhor falou, mas eu nem sei o que é essa tal de pliometria. São exercícios que exigem um alto grau de flexibilidade, força e coordenação. Envolve contração muscular excêntrica, seguida de uma contração concêntrica explosiva. Esses exercícios requerem um controle muito grande na execução dos movimentos. Recrutam um grande número de fibras musculares por um curto período de tempo. Claro que esses exercícios desenvolvem força, potência, velocidade, tonifica os músculos, melhora a capacidade neuromuscular de ação e reação. Agora, preste atenção, temos que tomar cuidado com esse tipo de exercício. Por quê, professor? Isso tem que ser aplicado dentro de um planejamento, dentro de uma periodização. Tem que ser respeitadas as fases do treinamento. Esses exercícios de alta intensidade, exercícios pliométricos, exercícios intervalados e blá blá blá, são ótimos, mas se a pessoa estiver preparada para isso. Porque mesmo os atletas profissionais podem se lesionar com esses exercícios. Veja só, eu vou dar um exemplo. Para começar a correr, você precisa resolver problemas do quê? Então, se eu não tenho força, exercício de alta intensidade sem força não vai dar certo. Exercício de alta intensidade sem flexibilidade não vai dar certo. Exercício de alta intensidade sem mobilidade articular não vai dar certo. Exercício de alta intensidade sem coordenação motora também não vai dar certo. Vai dar aquilo que você já sabe. Depois que você conseguiu harmonizar todas essas áreas que eu falei, aí sim, dentro de um planejamento, dentro de uma periodização, você pode fazer os exercícios de alta intensidade, os intervalados, os exercícios pliométricos, não tem nada a ver. Mas o que vem acontecendo é o contrário. As pessoas deixam trabalho de força, flexibilidade, mobilidade, coordenação motora e já vão direto para a pliometria, para os intervalados. E aí o que acontece? Lesão, não tem jeito, isso é bem lógico. O músculo não vai suportar, a articulação não vai suportar, e assim por diante. Poderia ficar falando horas aqui sobre isso, mas o que vem na cabeça agora é isso já dá para você entender. Então os modismos estão aí, isso é uma realidade, não dá para fugir deles, mas temos que ter consciência. E essa é a minha função como educador físico, alertar. Vou citar um exemplo para vocês que aconteceu há pouco tempo. Eu estava com o temporizador fazendo um trabalho intervalado. Eu estava fazendo um trabalho intervalado, porque eu já tenho todas essas áreas resolvidas. Então eu estava fazendo um trabalho intervalado de 30 segundos em alta intensidade e 10 segundos em baixa intensidade. Eu fiz isso por 20 minutos. E um amigo me perguntou o que eu estava fazendo. E eu disse que aquele treino tinha o objetivo de captar, transportar e metabolizar mais oxigênio, que estava relacionado com o aumento do VO2 máximo. Tudo bem. Passou um tempo, ele me enviou uma mensagem. Me passa o nome daquele programinha que você usou para marcar o tempo para fazer os intervalados. Eu demorei um pouco para responder e quando eu fui responder e perguntar para que ele queria, ele falou, não, eu já baixei na internet. Resultado disso já dá até para saber, né? Ele viu eu fazendo uma coisa e quis fazer igual. Porém, ele não tinha as bases necessárias para fazer isso. O que aconteceu? Ele lesionou. Teve um problema sério na virilha. Poderia ter sido em outro lugar. O que eu estou querendo dizer com isso? É que se você não fizer um trabalho de base sólido, consistente, respeitando as fases do treinamento desportivo, não tem jeito, você vai se lesionar. E ele nem me contou, porque sabia que eu ia lhe dar um puxão de orelha. Fiquei sabendo bem depois. Mas vamos lá. Aí um dia, a gente almoçando e conversando, período da tarde, falando sobre isso, eu resolvi fazer alguns testes. E olha só, testes simples. Pedi para ele fazer uma prancha lateral, uma ventral e uma dorsal. Olha o resultado, não conseguia ficar 20 segundos em cada uma delas. Pedi para tocar a ponta dos pés sem flexionar o joelho. Faltou uns 30 centímetros mais ou menos. Aí eu nem fiz o resto dos testes. E tentei alertá-lo para aquilo. Como? De uma maneira que ele pudesse entender mais ou menos como que funciona. Aí eu tentei explicar o seguinte. Se você não consegue ficar 20 segundos em uma prancha, se você não consegue segurar a ponta do pé com o joelho estendido, se você não consegue ficar de cócoras
com os calcanhares apoiados no chão, como é que você vai ficar correndo 15 e 17 quilômetros no final de semana? Porque era a média que ele fazia nos finais de semana. Aí eu disse, deixa eu te dar um exemplo. 17 quilômetros. Vamos arredondar uma passada para 1 metro. Então 17 quilômetros são 17 mil passos. Passos nada, são saltos, porque a corrida é uma sucessão de saltos. 17 mil saltos. Sem um trabalho de base com força, sem um trabalho de base com flexibilidade, sem um trabalho de base com mobilidade articular, sem um trabalho de base com comunicação das cadeias musculares anterior, posterior e cruzada, sem um trabalho de base de coordenação motora, sem um trabalho de base de agilidade, dentre outros. Não precisa ser nenhum gênio para saber aonde isso vai dar. Ela consegue correr 17? Consegue. Mas isso não vai durar muito tempo, porque o corpo não vai suportar. E é isso que a maioria das pessoas estão fazendo. Pulando o trabalho de base e já indo direto para os exercícios mirabolantes. Que funciona, mas existe hora certa para fazer isso. Você tem que resolver toda uma outra parte primeiro, para depois você vir para esses exercícios. Os tiros ou os intervalados, cada um chama de um nome, os exercícios pliométricos, os educativos. Tudo bem, tem educativo simples que dá para você fazer antes. Tem pliometria simples que dá para você fazer antes. Mas tem alguns exercícios que exigem demais. Se você não estiver preparado para isso, você está cavando a própria sepultura. Então, este é o meu alerta. Não é porque o outro fez que você também pode fazer. Geralmente, aquelas pessoas que postam vídeos na internet, ela já tem toda aquela parte de força, flexibilidade, mobilidade, agilidade resolvida. São pessoas que já têm um histórico bem grande em cima disso. Então, não tem nada de errado elas fazerem. Mas a nossa realidade é outra. A nossa realidade é de pessoas que ficam sentados no mínimo 8 horas por dia. Homens que ficam sentados trabalhando com a cadeira. Mulheres que ainda, além de ficar sentadas, ainda ficam em cima de um salto. Fora as horas, né? No sofá. Então, essa é a minha função como educador. Alertar, planejar, preparar, respeitando os princípios da periodização, para que você consiga atingir o seu objetivo de forma segura. Bom, eu espero que esse vídeo faça você pensar de uma maneira diferente. E se você achou esse vídeo interessante, compartilhe ele com um amigo seu que você acha que está fazendo da mesma forma. Clica no joinha, inscreva-se no nosso canal. Em breve, mais vídeos para você. Até mais!